Fala, turma! Fernando Marques Trader falando aqui com vocês. Vamos lá pro vídeo aqui do dia de hoje, tá? Quinta-feira, dia 15 do 3, dia 15 do 5, aliás. Vou mostrar para vocês aqui como que foi minhas operações no índice futuro, basicamente, tá? Não tava gravando ali a câmera. Vamos lá, vamos fazer aqui rapidamente aqui o racional, tá? Tô fazendo o vídeo agora que eu tive compromisso. E somente agora eu tô gravando aqui a parte final dele, tá? Vou mostrar para vocês basicamente o que eu tava enxergando aqui no movimento. Ontem a gente acertou, né, o movimento do dia. Eu havia falado, quem acompanhou o vídeo aqui no canal, que o preço fez o Short and Destroy, né? E possivelmente ia dar continuidade na baixa. E foi o que ele fez no restante do dia, tá? Ele rompeu mais uma mínima ali, ó. E finalizou aqui. Próxima região de retração de 50%. Hoje ele abriu com gap de baixa nessa região de retração, na qual eu tinha um alvo ali dos 120 minutos, que é o stop estocástico, que eu havia falado para vocês anteriormente, que era basicamente esse alvo aqui, ó. Então a minha ideia em si era de vendas, tá? Nos pontos de defesa. E a minha primeira entrada do dia foi basicamente aqui, ó, na retração do movimento principal. Eu vendi, né? Não fiz parcial, aumentei a mão, fiz parcial aqui e depois ele voltou, né? E me estopou. Estopou aqui, novamente ele subiu. Eu achei que ele faria ali um falso rompimento e deu a venda novamente. Eu fui, vendi e fui estopado de novo, tá? Foi 2 stops que eu tomei ali. E aqui no finalzinho eu peguei o último ponto da retração de todo o movimento. Aí ele chegou lá em cima e no 12 minutos ele fez aqui o padrão que eu gosto, né? Que é o padrão micro ali, movimento. E eu entrei exatamente na ruptura dele, tá? Aí aqui eu entrei já com a mão um pouquinho mais pesada. Tava ali com um stop de R$300 mais ou menos. 370. E peguei e puxei o alvo até aqui na mínima ali do fundo prévio, tá? Tanto é que eu saí aqui e já positivei o dia. Porém, eu fiz uma entrada no dólar, acreditando que o preço iria fazer um repique. Que foi basicamente aqui, ó. Aí eu tomei um stopzinho ali de R$148, tá? A mão um pouquinho mais cheia. Foi aqui, eu entrei acreditando que o preço ia, porque meu alvo era até aqui no fundo. Mas não, ele foi e fez a reversão. Achei que ele iria fazer um repique maior buscando essa região aqui. Então basicamente foi isso, tá? Foi bem rápido o dia de hoje. Eu achei um dia bem difícil aqui no índice. Eu estourei meu número de operações, tá? Que são 7. Eu coloco ali o máximo de operação 7 por dia. Estourei. Deixa eu mostrar aqui para vocês o relatório. Bom, aqui o relatório da MID, tá? Da mesa proprietária. Foram essas as operações, ó. Podem ver. O stop ali no dólar. Eu já tive uma assertividade bem baixa, tá? Mas porém aqui eu acertei, foi a que pagou 100%, né? Que foi essa última operação aqui de R$500. E ali, os stops coerentes, tá? O máximo de exposição que eu deixo é 230, R$240. Você pode ver que eu não atingi ela, ó. Sempre foi abaixo dessa exposição. E o alvo, geralmente é 300, R$250 ali. Mínimo 300 a 500 e eu busquei ali os 500, basicamente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que foi a operação, não de forma acelerada aqui no vídeo que eu fiz as operações, tá? E depois eu falo o que eu acho, onde o preço pode estar indo aí depois desse videozinho aqui. Vou passar e acompanhar com vocês aqui. Bom, basicamente foi assim, a minha primeira entrada foi naquele ponto que eu havia falado com vocês, que foi exatamente aqui, ó. Eu entrei com 4 contratos, ele veio, desenvolveu. Na verdade eu tinha entrado com 2, ele desenvolveu, eu entrei com mais 2, fiz uma adição, né? Nesse primeiro ponto aqui, acho que eu não fiz a parcial, não cheguei a buscar a parcial, ele veio, me violinou, depois ele veio de novo, aí eu consegui fazer a parcial. Basicamente foi aqui que eu fiz a primeira entrada, né? E ele ficou preso ali. Olha só, ele veio desenvolvendo, né? E foi aqueles pontos que eu marquei com vocês. Depois o preço foi andando. Deixa eu passar aqui para ficar mais rápido, para não ficar muito longo. Só para ir eliminando os pontos. Isso mesmo, ele voltou, ó. Ele voltou nessa região e me estopou ali. Bom, basicamente foi isso, tá? O vídeo ali tá meio ruimzinho, tá travando. Mas eu mostro aqui no gráfico, né? Como eu havia falado anteriormente, ó. Esse aqui foi o principal ponto, né? Da venda.
a adição, né? 2 contratos, aliás, entrei com um, depois mais um, e adicionei mais os 2 e fiz a parcial rápido ali, né? E ele voltou, ó, e me estopou nesse ponto, né? Aí depois ele veio de novo, veio fazendo a correção e deu um ponto de sinal de novo. Eu resolvi entrar novamente, tá? Pela região. Acreditava que a região era boa, interessante fazer essa venda para um retorno, né? Do preço e a harmonia do preço, já que ele está numa estrutura de baixa, para ele continuar e dar continuidade nessa harmonia aqui, ó. Que foi basicamente esse movimento. A minha ideia era o quê? Ele vir testar essa região e desenvolver novamente a baixa para buscar regiões mais elevadas ali da retração. Então a ideia em si era boa, é um stop que eu aceito tomar, né? Por isso que eu aumentei um pouco a mão ali. Aqui já foi com a mão mais moderada, foi com 2 contratos, e aqui, de fato, na hora que ele chegou no ponto principal e recuou, geralmente eu faço esse tipo de entrada também, aquela entrada de retorno, de repique, né? E ele basicamente repicou até os 50% 61 e depois desenvolveu a alta e testou novamente esse topo aqui, na qual foi rejeitado. E agora o preço aparentemente tá preso aqui nesse retângulo, ó. Basicamente, ó, um retângulo. Então não tem mais nada a se fazer. E aqui na mídia eu deixo sempre uma trava, tá? Quase que eu estourei meu limite hoje. Meu limite de perca é R$500. Eu fiquei ali com 370 aqui. Foi 350, uma coisa assim, no dólar mais 100. Aí quase estourei praticamente. A última entrada foi aquela ali. E é 7 entradas, né, que eu escolho aqui. E automaticamente já travou a minha plataforma. Não consigo fazer mais nenhuma operação. Ela já está travada. E agora aqui na conta real, eu fiz basicamente quase as mesmas operações, né? Eu tentei fazer a operação mais clara, que foi essa, né? Ele até andou um pouco a favor, mas depois veio e me estopou. E retornou à região. Eu fui, vendi de novo e levei o segundo stop. E entrei no mesmo ponto, quase, dessa última entrada que livrou, né? Que foi o retorno na região de 50 e de 61. Só que não deu para livrar 100% ali o financeiro. E eu aceitei ali esse stop e já encerrei, não fiz mais nada. Aqui o bloqueio também é 7 operações, mas eu não decidi fazer mais nada, tá? A semana tá positiva, então me acalmar para amanhã, e se tiver mais oportunidades eu vou estar operando de uma maneira mais tranquila. E aqui os stops é tudo pequeno, tá? Tudo curto, porque como vocês sabem, o meu capital aqui é um capital baixo, né? Então não tem como eu expor muito esse capital. Eu decidi colocar somente um contrato em cada operação, né? Então ali foi 2R a 1. Então foi 2 loss contra uma vitória. E automaticamente a gente ficou negativo. Mas é isso. O dia foi difícil, na minha opinião. Principalmente nesses pontos. Acredito que deva ter pegado bastante gente nessa pegadinha. Muita gente acreditou que o preço poderia continuar a baixa, né? Mas não, foi uma reversão aqui, ó, nesse ponto. No ponto em que eu estava vendendo foi basicamente o ponto de reversão. E ele explorou a região ali quase a máxima de ontem, né? Chegou perto, ó. Beijou a máxima praticamente ali, ó. Triscou sim. Com certeza, tocou. Então, é uma reversão. Tá numa estrutura de alta. Então, já decidi encerrar e não fiz mais nada. E é isso. O vídeo fico por aqui. Amanhã, se eu conseguir fazer a operação, se eu operar na parte da manhã, e vou tentar gravar a operação ali, igual eu fiz aqui hoje, tá? E mostro pra vocês aí o dia a dia de operações aí. Beleza, pessoal? Até amanhã. Fico por aqui. Falou!